A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o professor Adriano Dual Luz, pastor Admar Carvalho, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Amapá. Estamos aqui para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 10 desse quarto trimestre, já terminando praticamente esse ano de 2024. Então, o tema da nossa lição é a promessa de proteção divina. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estaremos trabalhando dois capítulos praticamente da Bíblia, boa parte dos capítulos, que é o Salmo 91 e Efésios 6. Nós vamos já falar sobre esse assunto, que não é, aí no Salmo 91 fala bastante sobre a proteção divina, e em Efésios 6 fala sobre as armaduras de Deus. 5 grandes ameaças que realmente nós temos que enfrentar e 7 armas espirituais, 8 proteções, tá certo? Nosso textuário. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91 e versículo 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Então, nessa lição, nós estaremos trabalhando esses 3 tópicos aqui. Proteção espiritual contra o inimigo. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Terceiro tópico, a promessas e proteção. Nossa leitura bíblica e clássica, como falei, está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, está vendo? E Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 8. Leiamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, porque é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, nosso primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico, como falei, proteção espiritual contra o inimigo. Então, primeiro, esse tópico está dividido em 3 subtópicos, está vendo? Aqui de azul. Então, primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Segundo, os inimigos espirituais em Efésios 6, 10 a 12. Terceiro, as armas espirituais do crente, que é Efésios 6, 14 a 17. Vamos lá, primeiro subtópico. Proteção contra o maior inimigo.
o diabo é o maior inimigo. Olhe só, as hortes espirituais da maldade e as armas que o Senhor Deus disponibiliza para a nossa proteção. Isso aqui está em Efésios 6, 12 a 17. Então, a nossa batalha, ela é espiritual, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa claro isso, que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas ela é uma batalha espiritual. A gente vai ver com mais detalhe que aqui no segundo subtópico vai dizer. Os inimigos espirituais, está aqui. Primeiro, é o diabo. Esse aí, ó, é o maior inimigo. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então o diabo ele não quer nada de bem para ninguém. Na verdade, o que ele quer mesmo é causar a destruição e, no final das contas, levar as pessoas para o inferno. Esse é o maior propósito de Satanás, né? Principados. Então o diabo, ele tem as maneiras dele arquitetar metodologias, principados e potestades, né? Ele tem as metodologias de trabalhar. Os principados, olha, o que significa essa palavra principado lá de Efésios 6? Governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Principado, então o diabo, ele tem os principados. Isso aqui é exatamente o inimigo, principados, ou seja, o diabo ele arquiteta e ele promove isso aqui, né? Governos do mal. E quem lidera é o príncipe das trevas. Potestades. Olha aí, o que significa isso lá em Efésios 6, essa potestade aqui? Poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Isso são as potestades. Você é servo do Senhor, mas tem potestades espirituais da maldade que se levanta para fazer o servo cair, para fazer o servo do Senhor retroceder da caminhada, para não deixar dar certo o projeto do servo de Deus. E é assim que é. Príncipes das trevas deste século, ou seja, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Então tem no meio das trevas, né, no meio das hortes espirituais, demônios que ficam liderando outros demônios. São só organizados na batalha contra a igreja do Senhor. Hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes. Veja, por isso que Paulo falou que a nossa luta ela não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra esses inimigos aqui, né, espirituais, que são organizados para nos destruir. Por isso que ele está deixando bem claro que não é para a gente estar, digamos, ao invés de concentrar nas nossas armaduras espirituais, está nos degradando, às vezes, entre nós mesmos. Nós somos pessoas que precisam se ajudar, e aí, ao invés de se concentrar exatamente para ver o crescimento da obra do Senhor, e aí se concentrar com as armaduras que a gente possa se concentrar contra essas hortes espirituais da maldade, às vezes fica perdendo energia em batalhas materiais que às vezes não levam a nada, né? As armas espirituais do crente. Então, para a gente combater contra essa força, essa guerra espiritual, agora nós precisamos ter as armas espirituais. Então, a primeira parte aí de Efésios, né, 6, Efésios 6, de 10 a 12, ele vai falar exatamente, explicar qual é a nossa batalha, qual é a nossa luta, e o que é que está por trás do visível, né? Porque a questão espiritual é que a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente precisa ter uma percepção, um discernimento do que está acontecendo, porque você não consegue enxergar isso a olho nu. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro. E ele diz que tem umas armas espirituais. Na verdade, são 7 armaduras espirituais que ele falou. Olha aqui, as armas espirituais. A verdade, a couraça da justiça,
a preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, tá vendo? A espada do Espírito, oração e súplica no Espírito. Na verdade, esse é o terceiro subtópico do ponto 1 da nossa lição. Olha só, olha, a verdade, né? Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Né? Olha, a couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Glória a Deus. Essa armadura, ela é fundamental, porque com certeza o maligno vai investir contra a nossa vida, mas essa couraça da justiça, ela nos protege, né? A preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo para o crente, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Se você ler lá em Mateus 4, versículo 1 a 10, você vai ver que o diabo começou a querer usar o próprio Salmo 21 para fazer Jesus, tentando Jesus. Jesus Cristo foi usando a Bíblia também, falando a respeito da palavra, e acabou que Jesus expulsou ele, porque ele também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E somente a ele darás culto, porque o diabo, no final das contas, queria que Jesus fosse adorar o próprio diabo, e ele dizendo que se Jesus se prostrasse, ele daria todos os reinos e poderes deste mundo. Então Jesus usou a própria palavra de Deus, que somente ao Senhor que nós poderíamos dar culto e adorar. Então o diabo se afastou de Jesus. Mas então, a questão aqui está relacionada a você estar preparado com o Evangelho da Paz. Ou seja, você tem que ler a palavra de Deus, tem que estar de posse, inclusive hoje, né, meus irmãos? Neste domingo é o dia da Bíblia. Olha aí, esse é o dia da palavra de Deus. Então, na verdade, nós precisamos incentivar nossos irmãos, as nossas irmãs, a igreja como um todo, a permanecer firme na leitura da palavra de Deus, porque é com essa preparação do Evangelho da Paz que nós vamos poder vencer o diabo. Né? O escudo da fé é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Então, meus irmãos, que tenhamos fé, que Deus nos protege, porque a fé também é outro substantivo que é abstrato, né? Você sente, você tem confiança, mas você não toca, não é concretizado. É uma questão que você tem que confiar que Deus existe, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Você não vê que a olho nu o nosso Deus, mas você sente o poder dele na sua vida. Então você tem que ter fé que Deus nos protege, e com essa fé, dessa proteção, então nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. E assim vai continuando, né, a palavra de Deus. A espada do Espírito, olha essa outra aqui, o capacete da salvação. Esse capacete da salvação é uma convicção profunda da salvação em Cristo, convicção da nossa salvação. Se você tem convicção da sua salvação, você não deixa se levar, né, por qualquer vento de doutrina, por qualquer tentação. Não, você sabe que você tem um objetivo na sua vida. Você está convicto de que você não pertence a essa parte material desse mundo. Você não pertence às orgias desse mundo. Você tem convicção de que você tem um endereço certo na eternidade. Em breve, né, meus irmãos, nós estaremos lá na eternidade. E aí, então, você tem essa proteção de não se deixar levar, porque você agora tem esse capacete da salvação que protege a sua cabeça contra essas investidas do Satanás. E aí, para finalizar, nós vemos aqui a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Então, a espada do Espírito e orações e súplicas no Espírito, né? Então, aqui a espada do Espírito é porque se você é espiritual, meu irmão, então as coisas espiritual se discernem espiritualmente. Eita, glória a Deus. O que é material é material, e o que é espiritual é espiritual. Se você consegue, né, entender as coisas espirituais,
Se você consegue entrar no mundo espiritual, então você consegue então ser respeitado nas regiões celestiais, lá pelas hostes da maldade também, né? Então o inimigo disse: rapaz, eu conheço Paulo, eu conheço Silas, mas esse aí quem é? Ó, porque o rapaz lá não era espiritual, mas Paulo e Silas, eles eram espirituais, era respeitado. Significa o quê? Significa que nós devemos sempre estar, né, de posse dessas armaduras, com oração e súplica no Espírito, sempre se consagrando a Deus, né? Porque aí você realmente, isso é uma arma de ataque. Você começa a destruir o reino das trevas, você começa a ganhar alma, as pessoas começam a ver você como um espelho e você começa a refletir a luz de Deus na vida dessas pessoas. E você começa então tirar, né, as pessoas lá do lamaçal, lá de dentro do charco de lodo, você consegue resgatar para a maravilhosa luz. Você é uma pessoa espiritual, tá certo? Nós não podemos lutar somente com as nossas forças. Veja bem, se existem as armas espirituais, isso quer dizer que se a gente for de mãos abanando numa guerra espiritual dessa, numa batalha dessa, contra as potestades do maligno, o que vai acontecer? Você vai só perder a batalha. Eu vou aqui de mãos abanando. Para que tem esse monte de arma espiritual? Agora, essas armas espirituais, se você não souber manejá-las, então elas ficam aí paralisadas, né? Você não sabe nem usar a arma que você tem. Ou diante de uma adversidade, você não vai saber qual é a arma certa. Então, o que o apóstolo diz é assim, que nós precisamos usar todas essas armaduras espirituais. Então, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer a calmaria à nossa vida. Glória a Deus. O nosso segundo ponto da nossa lição, a maravilhosa proteção de Deus. Olha só, vamos falar agora sobre a proteção de Deus, sobre o Salmo 91. Glória a Deus. Primeiro ponto, primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. Salmo 91, né? A proteção divina. Vamos lá. Relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1. No Salmo 91, meus irmãos, no versículo 1, fala bem assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, meu irmão, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem uma proteção que ele não vai ficar espantado, que ele não vai ficar atormentado, com medo das adversidades. Ele vai descansar, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, está sobre os cuidados de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você tem uma proteção, então você está tranquilo. Eu estou aqui sob os cuidados do meu Deus, Ele está me protegendo e eu sei que eu posso descansar. Eu não vou ficar assombrado e nem atormentado e nem andar de um lado para outro, perturbado sem saber o que vou fazer. Não é verdade? Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Olha o versículo 2 a 4. Tirei do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos ver isso mais na frente, tá bom? Olha aqui, o nosso refúgio e fortaleza. Olha, falei agora há pouco, o laço do passarinheiro, no Salmo 91, versículo 3, foi o que lemos agora. O inimigo, ele tem, meus irmãos, esse ardil, né, de exatamente armar ciladas, o laço do passarinheiro, né, e a pessoa, se não souber o que está fazendo, cai nessas armadilhas do Satanás. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8, a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. É isso que o diabo faz. Ele não anda ao redor, ele anda ao derredor, né? Mas ele anda como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele não está de brincadeira. Ele busca, se você vacilar, se eu vacilar, por exemplo, ele vai tragar. O Satanás é isso que ele quer fazer. E é o laço do passarinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma armadilha naquilo que ele possa imaginar, possa ver alguma fragilidade da sua parte. Esse é o laço do passarinheiro. Você, antes de ser crente, qual era a sua dificuldade? Ah, seu Adriano, professor Adriano, a minha dificuldade é que eu bebia muito cachaça, ou então cerveja. Cuidado, porque o diabo pode querer usar exatamente a cachaça ou a cerveja para fazer você retroceder da caminhada. Muito cuidado. Professor Adriano, eu fazia era fumar muito. Eu fumava e tal. Então eu gostava de festa. Eu gostava de passar até 3 horas da manhã nas festas. Cuidado. Muito cuidado, que ele pode exatamente mandar alguém te fazer um convite para poder você ir para uma festa e fazer uma arapuca nisso daí e te derrubar. É nisso aí, é naquilo que você exatamente tinha dificuldade antes de vir para a igreja. O diabo ele vai formar exatamente naquela coisa que ele vai achar que você tem fragilidade, e ele vai investir exatamente nisso para fazer você retroceder da caminhada. Esse é o laço do passarinheiro. Mas no Salmo 91, ele disse assim, no versículo 3, né? Ele falou assim, olha só, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus. O Senhor é quem nos livra do laço do passarinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Vai te dar força para você saber que essa arapuca, essa armadilha, ela é o diabo que está querendo fazer você cair. Olha, se você é uma pessoa de pavio muito curto, e você, antes de ser crente, você de vez em quando arrumava uma discussão com alguém, de vez em quando arrumava um problema com alguém, ele vai colocar pessoas para te insultar. O diabo vai arrumar um jeito para arrumar uma pessoa para te insultar, que é exatamente para você sair do seu limite, sair com a confusão, inventar uma briga e te fazer você cair. Então, mas o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, doenças que fica perturbando, né, as famílias, né? Então, mas o Senhor te livrará da peste perniciosa, porque você está debaixo da proteção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A onipotência de Deus, né? A maravilhosa proteção de Deus, porque Deus é onipotente. Olha o versículo 1 aí do Salmo 91. O Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Altíssimo, porque Deus é sobre tudo. A sombra do Onipotente descansará. Olha aí a onipotência de Deus. O Altíssimo é onipotente. Glória a Deus. O que é onipotência? É um atributo de Deus, meus irmãos. É o atributo de que ele tudo pode. A onipotência, ele não tem nada que ele não possa realizar. Ele pode fazer qualquer milagre. Ele pode libertar o teu filho da droga. Ele pode libertar o seu filho de qualquer vício, da cachaça, do álcool, né, que eu estou falando, né, do tabagismo, e de qualquer situação adversa. Ele pode também te livrar da doença, pode até lhe dar a cura da enfermidade. Glória a Deus. O Senhor pode te livrar, te dar um escape de uma situação adversa. Às vezes você tem uma família muito grande e está desempregado. Olha que situação difícil, a pessoa perde até a paz porque vê a família passando necessidade, a pessoa fica atribulado, mas Deus pode providenciar um emprego, pode te dar uma visão de um empreendedorismo para você se sobressair no meio da dificuldade. Então, desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Então, essa lição, meu irmão, a gente tem que entender que ela é uma lição espiritual. É isso que a gente precisa colocar nossos olhares agora, a partir desse momento.
ela é uma lição espiritual. Ou seja, embora tenha, né, das regiões celestiais, esses inimigos querendo fazer, trabalhando para que você não prospere espiritualmente, para você não cresça no seu ministério e para que você caia novamente num abismo. Porque se você já saiu de um lamaçal, enquanto uma pessoa, enquanto eu ou você, nós estávamos lá no lamaçal do outro lado, estava andando falando a linguagem do inimigo, né? Uma vez que nós saímos de lá, desse lamaçal, agora nós não falamos mais essa mesma linguagem. Aí ele ficou chateado, ficou revoltado e vai fazer de tudo para fazer você cair de novo nessa arapuca. Só tem um negócio, que lá em Isaías 59, versículo 19, vai falar o seguinte: desde o poente e ao nascente do sol, glória a Deus, o Espírito do Senhor, aleluia, arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Você não está sozinho, aleluia. Você tem uma proteção sobre a sua vida. Aproveite essa proteção de Deus, porque ele te ajuda. Nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. O que é importante aqui também frisar, meu irmão, sobre a onipotência de Deus, e no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha quem é que vai descansar sobre o Onipotente? É o que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu irmão, então não é todo mundo. Agora sim, não é todo mundo. É o que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa passagem, o que habita no esconderijo do Altíssimo, é que a pessoa, para habitar no esconderijo do Altíssimo, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode decidir se quer habitar no esconderijo do Altíssimo ou não, né? Se ele acha que é melhor estar no outro lado, né? No lado lá da balada, no lado de uma vida toda profana, sem nenhum compromisso com Deus, se é esse lado que é o melhor, então, claro que ele não vai estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Olha a promessa para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se ele habita o esconderijo do Altíssimo, é um lugar, é um refúgio, né? Que aí vai descansar à sombra do Onipotente. Vamos lá. Então essa promessa ela é condicional, né? Terceiro ponto da nossa lição: promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 26. Olha lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então fica bem tranquilo, bem calmo, porque a igreja do Senhor, ela tem aqui a promessa de que o nosso Senhor disse que as portas do inferno, isso quer dizer, o diabo, as potestades, os inimigos que habitam nas regiões celestiais, aonde for, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Por que contra? Porque eles estão lutando contra a nossa fé, né? Contra aqueles que saíram de lá para fora, saíram de lá do lamaçal para viver numa maravilhosa luz, né? A igreja é a eclésia, né, do Senhor. Então, meus irmãos, mas a promessa é essa, que as portas do inferno, essas maldades, não vai prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 16 e 18. Segundo subtópico: segurança e vitória para os que temem o Senhor. Vamos lá. Orar ao Senhor buscando proteção. Olha aí a consideração a ser feita no Salmo 18, versículo 2. Preciso, meus irmãos, que ao sair de casa, ao ir fazer algum negócio, até o Elinaldo Renovato, que é o comentador da nossa lição, ele falou esse assunto. É preciso que a gente ore ao Senhor, apresente ao Senhor, né? Diga ao Senhor: meu Deus, me protege nessa viagem. Meu Deus,
me livra de qualquer cilada num negócio desse. Se é de ti, esse negócio que tudo dê certo, né? E comece a orar ao Senhor. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com relação à nossa vida. E é sempre orando ao Senhor no Espírito, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela, a sentinela, ou seja, vigilante, né? Então, quem é o nosso protetor? Quem é que vigia a nossa vida? É o Senhor, nosso Deus. Ele que está vigilante, né? Onipresente sobre a nossa vida. Glória a Deus. Não cai nenhuma folha da árvore se o Senhor não deixar. E nem um fio do nosso cabelo vai cair se não for com a permissão de Deus. Aleluia. Então, é nesse sentido de que temos que ter essa confiança que estamos sob os cuidados do Senhor, sob a proteção do Senhor. Aleluia. Né? Então, esse temor, né? Olha, segurança e vitória para os que temem ao Senhor, tá vendo? A abrangência e proteção de Deus. Ó, Deus domina sobre tudo e todos, no Salmo 33, versículos 6 e 9. Vai falar alguma coisa a esse respeito, né? Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Eu vou até ler aqui na palavra de Deus, porque é importante que eu leia esse salmo aqui, versículo 6 e 9. A palavra diz assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército dele, pelo espírito da sua boca. E o 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então o Senhor domina tudo e todos. Aleluia. Glória a Deus. E veja aqui, onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Olha que interessante no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Mesmo diante das adversidades, meus irmãos, o Senhor se faz presente, glória a Deus. Você não está sozinho no meio da dificuldade. Deus sempre vai estar presente, aleluia. Ele não está longe, ele está presente, glória a Deus. Se você está diante de uma dificuldade, clame ao Senhor, ele está presente, aleluia. Olha aí, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Então, ainda que tudo isso aconteça, o nosso Deus está presente. Glória a Deus, para nos proteger, para nos livrar. Ele é o nosso refúgio e ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Faz cessar as guerras e desfaz as contendas e traz calmaria à nossa vida. Glória a Deus. Ou seja, se está no meio de uma peleja, de uma guerra, é o Senhor que faz cessar. Ele vai dar cabo nesse problema. Ele vai dar cabo nessa adversidade, mas vai trazer calmaria para a nossa vida. Glória a Deus. Então, pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, em Deus podemos desfrutar de toda a proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Nós observamos que, embora estejamos debaixo da proteção de Deus, porque estamos protegidos por causa dos ataques. Não estamos livres dos ataques. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do diabo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nele estamos seguros e protegidos.
Meus amados irmãos, aqui são as perguntas, né, que são feitas para a classe, aqui nossas referências, se basando para essa lição, e muito obrigado, né, que Deus nos abençoe. Convido a você para que amanhã, que é o domingo, estejamos lá na Escola Bíblica Dominical. Não perca, porque lá você vai ter a oportunidade de fazer a sua consideração, dar a sua opinião, fazer a pergunta, ouvir a resposta do seu professor e assim e compartilhar o seu conhecimento com a classe, aprender também com a classe. Então, a Escola Bíblica Dominical, eu sempre digo que o conhecimento da Palavra de Deus é o subsídio para a eternidade. Ou seja, você está de posse da Palavra de Deus, você tem já essa espada do Espírito, né? E também tem a preparação do Evangelho da Paz. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. E até a nossa próxima lição. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.